Esse vídeo é para você que quer saber 3 coisas muito importantes sobre o clitóris. É só vir comigo. Muito importante dizer que esse vídeo é tanto para homens quanto para mulheres que desejam saber algumas coisas um tanto quanto interessantes sobre o clitóris. E a primeira coisa que eu quero falar para você é sobre a anatomia do clitóris. Eu quero explicar para você o que é o clitóris, o que é a vulva, o que é a vagina, e talvez você não saiba sobre isso, mas é muito importante você saber o que é o que e para quê. Então, vou deixar uma imagem em algum lugar aqui desse vídeo. Então, primeira coisa, eu quero explicar para vocês onde está os lábios externos. São esses lábios maiores, tá? Que está aí do ladinho. Aí a gente tem os lábios internos, que são esses lábios menores, mais molenguinhos, mais molinhos. Aí a gente tem o canal vaginal, que é onde acontece a penetração. Um pouquinho acima, a gente tem a uretra, que é onde a gente faz o xixi. E um pouquinho para cima, a gente tem o clitóris, que é o tema desse nosso vídeo de hoje. Pelo senso comum, inclusive de maneira errada, geralmente as pessoas chamam tudo isso de vagina, mas tudo isso não é vagina. Tudo isso que você vê nesse conjunto, tá? Clitóris, uretra, lábios internos, externos ou pequenos e grandes lábios, o canal vaginal, aí você tem o ânus logo abaixo aí do canal vaginal, esse espaço entre a vagina, entre a entrada da vagina e o ânus, é o que a gente chama de períneo. Então tudo isso é vulva, tá? Vagina mesmo é esse buraquinho que você vê aí, que basicamente é onde acontece a penetração. E depois a gente tem o clitóris. Essa explicação rápida aqui é só para nível de conhecimento. Agora eu quero falar para você sobre a anatomia do clitóris. Exatamente como nessa imagem também, que está aí no vídeo para você, o clitóris ele vai muito além do que aquela ervilhinha que a gente tem, sabe? Próximo ali da entrada do canal vaginal. Muita gente fala assim, o clitóris é do tamanho de uma ervilhinha. Eu não vou nem dizer que essa frase ela esteja errada, mas é importante que a gente saiba que essa pontinha é literalmente só uma pontinha. O clitóris ele tem aí de 8 a 10 centímetros, e isso varia de cada mulher. A parte mais externa ali, mais fácil de ser encontrada e vista, é o que a gente fala que é do tamanho de uma ervilhinha. Mas tem a parte interna ali e tudo isso dá prazer na mulher. É claro que a parte interna com menor intensidade e essa certa, entre aspas, ervilhinha, é onde tem aí a maior concentração de terminações nervosas, mas esse aí é o clitóris, tá? Essa parte que você vê que parece, entre aspas, uma asinha, isso fica atrás dos grandes lábios. E você pode ver que essa curvinha do clitóris, ela faz exatamente a curvinha aí da vulva. Então você percebe na imagem que existe a imagem mais interna e existe a imagem mais externa. Então, de maneira bem simples, essa é a anatomia do clitóris. E o segundo item aí como nível de curiosidade para vocês é que o funcionamento do clitóris é bem parecido com o pênis. A primeira coisa que é muito parecida é que os dois ficam eretos, exatamente isso. Tanto o pênis quanto o clitóris, eles se enchem de sangue frente à excitação. O que muda aqui é a diferença, né? No homem, a quantidade de sangue ela é menor para que o pênis fique totalmente ereto. Embora o pênis ele seja maior que o clitóris, a região genital do homem quando está irrigada, precisa de menor quantidade de sangue. Já nós mulheres, a nossa região genital, ela precisa de uma maior quantidade de sangue. Mesmo o clitóris, ele sendo assim pequenininho. Ele também se enche de sangue e ele também fica ereto. Os dois também têm glande, só muda o tamanho. Existe aí a certa cabecinha do clitóris, assim como existe aí a cabecinha do pênis. Aliás, quando o nosso corpo ele está sendo desenvolvido lá durante a gestação, ali nos primeiros dias e logo primeiras semanas, não dá a princípio para saber o sexo do bebê, exatamente porque quando se inicia essa formação,
esses dois órgãos eles começam exatamente da mesma maneira, depois que eles se desenvolvem aí de maneiras diferentes, trazendo aí o sexo masculino ou o sexo feminino. Sobre as terminações nervosas que eu falei para vocês, também aqui há uma similaridade, porém com uma diferença na quantidade. Os dois órgãos, tanto o pênis quanto o clitóris, têm terminações nervosas na sua glande. Isso significa o quê? É a condição de prazer ou sensibilidade nessa localização. O pênis tem cerca de 4.000 terminações nervosas, enquanto a glande do clitóris tem 8.000 terminações nervosas, ou seja, é muito mais condições orgásticas para as mulheres. Débora, mas por que muitas mulheres não conseguem atingir o orgasmo? Porque elas têm problemas no clitóris? Na verdade, não. Muitas vezes a questão da anorgasmia nas mulheres é muito mais por uma questão psicológica, emocional e cultural do que literalmente pelo seu órgão sexual. Porque quando a gente fala sobre fisiologia, quando a gente fala de sensibilidade, na verdade o clitóris ele tem muito mais terminações nervosas do que o pênis. E assim como existem tamanhos de pênis diferentes, por incrível que pareça, também existem tamanhos diferentes de clitóris, tá? Como eu acabei de falar sobre a questão da anorgasmia, né? A grande maioria das mulheres, ou seja, 97% das mulheres, tem uma condição super favorável para ter um orgasmo aí, independente do tamanho do clitóris. Mas é claro, existem sim mulheres que têm um clitóris muito pequeno, que aí com o estímulo acaba sendo um pouquinho difícil. E existem aí alguns métodos para melhorar isso, por exemplo, como o uso de uma pomada que tem testosterona, e isso acaba favorecendo aí um certo bem pequeno aumento do clitóris. Mas é claro que isso é sempre com indicação de um ginecologista, tá? Então, quando você pensar em um certo aumento clitoriano, é sempre bom você pensar em um médico especialista no assunto, que seria um ginecologista. E o terceiro aspecto, aqui a terceira coisa que é importante que você saiba sobre o clitóris, que ele é o órgão sexual pelo orgasmo feminino. Muita gente pensa, tanto homens quanto mulheres, que o órgão sexual pelo orgasmo feminino é o canal vaginal. Não, embora a penetração aconteça ali, e olha só, particularidades à parte aqui, né? Acho que eu falei tudo errado essa palavra, né? Mas vamos voltar aqui. Minha opinião pessoal sobre esse sentido, que o órgão responsável pelo orgasmo feminino é o clitóris, e onde acontece a penetração, na verdade, esse órgão ele não é responsável pelo orgasmo. Eu já fico meio puta com essa condição, porque se o orgasmo ele acontece pelo clitóris, então a gente tinha que ter um jeito mais fácil de fazer a mulher chegar ao orgasmo. Por quê? Muita mulher pensa que chegar ao orgasmo precisa somente de penetração, e muitas mulheres não conseguem e acham que tem algum tipo de problema. Meu Deus, eu não consigo orgasmo na penetração. É claro que tem um jeitinho de driblar isso, mas é claro que seria muito mais fácil se o clitóris ele fosse ali bem dentro do canal vaginal, mas não essa parte mais o corpo como ele está dentro, essa parte mais sensível ali dessa ervilhinha, bem que ela poderia ser dentro, né? Facilitaria muito o trabalho da mulherada, mas deixamos isso para um outro vídeo. Mas enfim, o clitóris é o órgão sexual pelo orgasmo feminino. Anotem isso aí na sua agendinha. 97% das mulheres têm capacidade para ter orgasmo. Isso é fato, tá? E todo orgasmo, ele é clitoriano, tá? Então, se você é homem, se você é mulher e você pensa assim, nossa, mas eu não consigo orgasmo na penetração, nossa, mas a minha parceira não consegue orgasmo na penetração, por quê? Pode estar sendo mais difícil porque o clitóris ele não está sendo estimulado, logo ele precisa ser estimulado. Débora, mas eu não gosto de penetrar e estimular o clitóris. Pois é, muita coisa a gente não gosta, mas a gente precisa fazer. Então é importante. Se você não quer estimular o clitóris na hora da penetração diretamente com as suas mãos, tem um certo jeitinho brasileiro para fazer isso. Você pode estimular na posição sexual exatamente com o seu próprio corpo, pressionando o seu corpo com o corpo da sua parceria, e na verdade ele está sendo estimulado, mas não com as suas próprias mãos. Mas é importantíssimo que você saiba que o órgão sexual da mulher responsável para o orgasmo é o clitóris. A gente tem orgasmo, por exemplo,
com as mãos, a gente tem orgasmo na penetração, a gente tem orgasmo usando o vibrador, a gente tem orgasmo de uma série de maneiras. Mas o clitóris, ele é sempre o responsável para esse prazer, tá? Como você vai estimular? Pouco importa. Se é com a sua mão, se é com o próprio pênis do parceiro, se é pressionando o seu corpo com o corpo dele, se é com o uso de um vibrador para auxiliar, com um personal vibrador, não importa. O que importa é que você aprenda a sentir prazer, porque esse órgão, criaturas lindas, esse é o órgão que vai dar prazer para as mulheres. Então é muito importante que ele seja inserido nas relações sexuais, que ele seja inserido como parte do seu corpo que dê prazer. Muita gente acha que essa parte, meu Deus, é demoníaca, não pode ser tocada. Não, faz parte do seu corpo como qualquer outra parte do seu corpo. Tá? Uma dica aqui para vocês. E eu tenho uma curiosidade para falar para vocês que clitóris não envelhece. Clitóris não envelhece. Os nossos hormônios mudam, o nosso corpo muda, o nosso corpo fica flácido, a gente tem mais gordura, né? Quando a gente não tem uma saúde aí tão adequada, mas naturalmente a grande maioria das pessoas aumenta o seu percentual de gordura, mas o clitóris, esse bonitinho, esse menininho, ele não envelhece. Logo, com essa informação, a mulher, ela tem capacidade orgástica até o fim da vida. Débora, mas como assim até o fim da vida? Tem mulher que ela perde ali a vontade de ter relação sexual com 40, com 50, com 60. Aí é outra história. Aí tem a ver com desejo, não tem a ver com orgasmo. A pessoa que tem desejo e ela tem excitação, ela vai ter o orgasmo. O que acontece com algumas mulheres ao longo do tempo? Na verdade, elas não é que não têm orgasmos. Na verdade, não é que elas não se excitam. Na verdade, a grande maioria que não consegue chegar ao orgasmo, ela tem algum transtorno sexual que vem antes. Ou falta de desejo ou falta de excitação. E como consequência, a falta de orgasmo. Então, somente a nível de conhecimento, o clitóris ele não envelhece. Como a gente está falando sobre clitóris, sobre orgasmo, sobre mulheres, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo uma aula que eu fiz direcionada aí para mulheres que querem aprender a como chegar ao orgasmo. É o meu aulão. Então você clica aqui embaixo e você vai saber em como driblar e como mudar a sua vida sexual para chegar ao prazer. Eu vou falar aqui daqui 2 minutos, nem isso, como você pode ter maneiras de estimulação clitoriana. Mas é claro que antes de eu chegar aí nessa parte, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, acompanhe as minhas redes sociais, porque toda semana conteúdos novos para vocês, para você transformar a sua vida sexual e o seu relacionamento. Esse aqui é o seu espaço para mudar a sua vida. E para você ter a sua vida mudada, você precisa se inscrever para receber as minhas notificações. Agora vamos para as dicas de como estimular o clitóris. Eu aqui separei 3 maneiras, na verdade eu citei aí anteriormente para vocês, mas de maneira efetiva agora 3 maneiras de você estimular o clitóris, tanto na relação sexual quanto aí você pode estimular sozinha para você trabalhar essa questão do autoconhecimento. Primeira coisa, as suas mãos. Comece a fazer carícias na região clitoriana, no clitóris, para você saber quais são os toques com que você gosta, quais são as intensidades do toque que você gosta, porque é impossível você ensinar a outra pessoa a te dar prazer se você não sabe o jeito que você gosta de ser tocada. E se você é homem e você está assistindo esse vídeo, você também pode usar as mãos como uma estimulação clitoriana. Esquece os filmes pornôs, pelo amor de tudo aquilo que você acredita. Faça uma estimulação clitoriana na sua parceria, de maneira calma, de maneira tranquila, e você vai testando o que ela vai gostando, e aí tudo vai dando certo. Então, o primeiro jeito de estimular é com as mãos, principalmente se você fizer movimentos mais redondinhos, ou movimentos de cima para baixo, ou mesmo movimento de 8. Se você lubrificar os seus dedos e você fizer movimentos de 8, isso dá muito prazer. Se você lubrificar os seus dedos, que por exemplo pode ser com óleo de coco, e você fazer movimentos, porque aí você não está... Vamos imaginar que aqui seja a entrada do canal vaginal e aqui o clitóris. Então, muita gente foca só no clitóris. Você pode estimular o clitóris, mas você pode estimular também
os lábios, né? Lábios internos, lábios internos. Então você pode colocar e fazer isso aqui com as suas mãos. Então teste, né? Faça movimento compridinho, faça movimento de 8, esse movimento aqui de cima sempre encostando no clitóris e faça movimento redondinho no clitóris. Eu particularmente ensino as alunas, por exemplo, a fazer até com 3 dedos, ou assim na lateral, ou assim, porque consegue estimular de um jeito certo. E aprenda quais são os movimentos que você gosta para você usar isso na relação. E você tem o bullet, né? O bullet, ele é um acessóriozinho bem pequenininho que ele serve aí como um estimulador clitoriano. Qual é a vantagem de você usar o bullet? Você não precisa introduzir, você até pode, mas você não precisa, a não ser que você queira. E você consegue ele colocar aí, você fazer essas carícias em toda a vulva, né? Imagina que a vulva, você consegue fazer carícias usando o bullet, porque ele vai ativar a circulação sanguínea na sua região genital. Isso favorece muito ao orgasmo. Débora, você está dizendo que a gente tem que se masturbar o tempo todo? Não, eu não estou dizendo isso. Mas é importante, a não ser que você queira, mas é importante que você trabalhe uma estimulação clitoriana. Aliás, o clitóris, a vulva, faz parte do seu corpo como todas as outras áreas do seu corpo, só que é uma área íntima e naturalmente por ser uma área íntima você vai estimular na sua intimidade. E em terceira dica de estimulação é você usar um personal, principalmente um personal massageador, porque além dele ativar a circulação sanguínea, ele pode ser usado aí como massageador de toda a sua região genital, aí, principalmente do seu canal vaginal. Você pode pegar esse massageador aí entre 13 centímetros mais ou menos, você pode introduzir e aí você pode deixar ele paradinho aí uns 3 minutinhos. Depois você tira, deixa uns 3 minutinhos descansando, coloca, introduz esse personal aí 3 minutinhos e depois você solta, sempre usando com lubrificante. Quando você trabalha com um personal que você penetra para que ele faça essa massagem com o vibro, você também vai estimulando toda a circulação sanguínea na sua região genital. Só que agora não só na entrada do canal vaginal, mas sim em toda a profundidade do canal vaginal. Depois me fala se você fez, me fala como foi e coloca aqui nos comentários como foi essa experiência para você. Não esquece de se inscrever no meu canal e eu te espero para o nosso próximo conteúdo. Grande abraço para você!